Ok. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Uma bela tarde, esse dia magnífico. Uns recadinhos antes de começarmos a nossa exposição. Todas as quartas-feiras, às 19h10, nós temos a explanação do Evangelho. E logo após a explanação, as vibrações. 15 minutos para a explanação, 15 minutos para as vibrações. Nos sábados, todos os sábados, nós temos essas exposições doutrinárias, né? Cada sábado temos um irmão apresentando, né? Então, nós estamos sempre interligados e atividades na casa, né? A gente sempre divulga nas nossas páginas, né? Então, que continuamos em harmonia, né? Eu convido a todos agora para fazermos a nossa prece para iniciarmos a exposição de hoje. Convido todos a fecharmos os nossos olhos, a imaginarmos a figura do Mestre Jesus, nos envolvendo com seu imenso amor, ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso modelo e guia, aos benfeitores espirituais responsáveis por essa atividade, que possamos ser envolvidos com o amor do Mestre Jesus, para que possamos ser intuídos, inspirados com a exposição de hoje, para que possamos levar para o nosso dia a dia esse aprendizado do Evangelho de Jesus, para o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Pedimos, então, a permissão para iniciarmos a palestra pública doutrinária dessa tarde e noite com o nosso irmão José Ramos. Que Deus, Jesus, nos acompanhe agora e sempre. Muito obrigado e que assim seja. José. Que assim seja. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a todos que nos assistem, que estão conosco nesta tarde, que possam ficar conosco nesses momentos que são tão importantes para a nossa vida, momentos de reflexão, momentos de aprendizado. Então, a gente pede que, dentro do possível, possamos cessar as nossas atividades. Se temos alguma coisa para fazer, que deixemos para depois, que possamos sentar, serenar o nosso corpo, porque a lição de hoje ela é muito importante, diz respeito a todos nós. Vou colocar aqui a gente acompanhando. Compartilhar a tela. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Muito bem. Então, nós, Associação Espírita Mensageiros da Luz, damos as boas-vindas. E mais uma vez nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, segundo a orientação dos espíritos superiores. E o capítulo de hoje é capítulo 17, Sede Perfeitos. São lições retiradas lá do Novo Testamento, com a orientação dos espíritos superiores. Então, esse capítulo fala dos caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador e das instruções dos espíritos sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. São esses os tópicos de hoje. Para iniciarmos o nosso estudo, o nosso encontro, vamos partir do grande princípio da graduação, que são as etapas, os níveis de maturidade, de progresso que existem em todas as coisas. Em tudo há
níveis de conhecimento, níveis de aprendizado, há etapas. Existem seres que estão nas primeiras etapas evolutivas, existem seres que já estão nas etapas intermediárias, existem seres que já estão em etapas superiores de evolução. Os indivíduos, eles progridem de forma pessoal. Cada um de nós tem a sua etapa, o seu nível de evolução moral, espiritual, nível de evolução emocional, da sua inteligência e, num sentido mais amplo, a sua evolução espiritual. Assim como os indivíduos, as sociedades também, né, os grupos sociais também têm o seu nível de evolução moral, digamos assim. Por isso que a gente encontra no nosso planeta, às vezes, países mais desenvolvidos na questão dos direitos humanos, outros mais retrógrados, né? Mais impositivos, mais controladores, porque há evolução a nível do indivíduo, há evolução no nível da sociedade e também há evolução no nível da humanidade, né? Toda a raça humana, os seres humanos como um todo, também há um nível evolutivo a ser classificado. E, no geral, o nosso planeta. Então, o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, que nós sabemos, um planeta ainda que há muita predominância do mal, ainda há muita ignorância, né? Ainda há muita dor, muito sofrimento, ainda que as pessoas, os indivíduos, as sociedades têm que resgatar das existências anteriores os seus erros, ainda tem que reparar o mal, e muitas vezes essa reparação é através da dor, porque é a dor que desperta o ser, às vezes, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua ambição, né? E aí o indivíduo precisa ser despertado. Então, o nosso planeta também passa, no seu todo, por um caminho evolutivo. E ele passa de provas e expiações para o mundo de regeneração. O indivíduo progride, a sociedade progride, a humanidade progride e o planeta também progride. E aí nós temos a chegada, né? Estamos no início do mundo de regeneração. Um mundo onde nosso planeta será esse reino de paz, de amor, de justiça, de bondade, de fraternidade, de luz, de verdade, onde haverá evolução moral e material como um todo, né? Haverá uma espiritualização do ser humano. A necessidade que nós temos da nossa inteligência espiritual reconhecer que há um ser superior, um Deus, um Criador, uma fonte suprema de todas as coisas, e que mais do que seres materiais através do corpo, nós somos seres espirituais. Então, havendo a espiritualização do ser humano, haverá a espiritualização de todo o nosso planeta. Temos 4 grandes áreas em que o nosso mundo evolui, né? Pensemos na ciência, antigamente, né? A ciência feita de uma forma rudimentar, depois foi descobrindo o mundo do microcosmos, depois foi descobrindo como é que era o funcionamento do corpo humano. A ciência percorre uma longa trajetória evolutiva. A filosofia também, as explicações de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, o desenvolvimento do pensamento, da razão, também sofreu uma trajetória enorme, vários homens, né? Vários espíritos encarnados aqui trouxeram vários avanços dentro da área da filosofia. Também a religião é um modo de entender o mundo, né? Existem religiões que são bem primitivas, que ainda exigem sacrifícios, ainda há uma exigência cerimonial muito grande. Há religiões que já se desprendem um pouco dessa parte cerimoniosa e já evolui por uma parte mais moral, da prática mesmo, né? Existem religiões que já são um pouco mais avançadas, que já têm lideranças espirituais em todas as partes do mundo, na Índia, no Egito, na África, em todas as partes do mundo, já nascem lideranças espirituais
trazendo a renovação do homem, a renovação da forma de viver, da forma de entender o mundo, de se relacionar com o seu semelhante. Então, há também graduações dentro da religião. E seguindo ciência, filosofia e religião, a arte, por sua vez, que é um grande consolo aos seres humanos, que é um grande meio de comunicação de ideais, de princípios, de valores, também evolui. De uma arte grotesca, de uma arte materialista dentro de si mesma, para uma arte espiritualizada, onde o ser humano não está preso, né, às ilusões da matéria, às ilusões do corpo. Então, há uma arte espiritualizada também. Essas 4 áreas estão evoluindo muito para a espiritualização. A parte da medicina, de acordo com a ciência, já juntando com a espiritualidade, a parte da filosofia, abrindo o nosso pensamento para novas formas de vida em outros orbes, já entendendo que o universo é uma amplidão enorme, né, em que podem existir outras humanidades também. A religião já percebendo que a vida continua após a morte, que há uma relação com o plano espiritual, e a arte trazendo a renovação da mensagem de Jesus, da mensagem da fé, a mensagem do amor, da esperança, como uma motivação, como algo positivo para a evolução de nós espíritos. Nós temos a evolução dentro da natureza, né, no princípio de graduação, né? Existem elementos minerais que são bem primitivos, mas que dão sustentação ao reino vegetal, que dão sustentação ao reino animal, que dão sustentação ao reino dos homens, né? Os homens também evoluem, existem homens bem rudimentares, grosseiros, né? Homens cuja inteligência ainda é muito rudimentar, muito primária, assim como existem homens estudiosos, homens que já procuram auxiliar a própria comunidade em que vivem. O universo, nós sabemos, ele se expande, ele é algo que ainda é, no nosso pensamento, algo muito abstrato, mas nós sabemos que o universo também evolui. E aí chegamos à ideia de Deus. Né? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a primeira parte do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, né, sobre Deus. Porque Jesus nos diz, sede perfeitos como é vosso Pai Celestial, que nós devemos ter como meta sermos tão perfeitos relativamente como Deus é perfeito. Então, por isso que nós vamos falar de Deus um pouco aqui. Nós sabemos que Deus tem várias denominações, né? Que ele é o todo, que Deus é único, é a fonte criadora, eterno, imutável, imaterial, onipotente, justo e bom, é a perfeição em grau supremo. Nós podemos perceber a existência de Deus em todas as coisas, na sabedoria da criação, mas também podemos imaginar algo tão grandioso, né? Como um Pai Criador que cria constantemente e que suas criações são perfeitas, né? Na sua justiça, na sua bondade, né? E que ele não está sujeito às mudanças da matéria, como nós estamos, porque Deus é algo, é a alma do universo, é algo espiritual, né? Está além da nossa compreensão, da compreensão da sua essência, mas nós sabemos, com certeza, da existência de uma fonte criadora. Vamos falar do homem de bem. Fundamentalmente, o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade, né? Que tem fé em Deus, fé no futuro, que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, retribui o mal com o bem, né? Sacrifica seus interesses à justiça, faz o que é certo, o que é correto. Muitas vezes nós, por leviandade, escondemos certos fatos, informações, né? Para a satisfação dos nossos próprios benefícios, né? Mas o homem de bem é bom, humano, benevolente, né? Vê todos como seus irmãos. Respeita os outros, nos outros todas as convicções sinceras, né? Porque não tem por que a gente ficar criticando a religião dos outros,
ou até mesmo as posições políticas das pessoas, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu caminho de evolução e cada um também tem suas responsabilidades. Então, todos nós temos tarefas a cumprir, temos compromissos com a nossa família, com o nosso trabalho. Muitas vezes a nossa atenção é desviada para questões que estão fora do nosso alcance, né? Então, a religião também, ela é gradual. Existem pessoas que necessitam da fé católica, outras necessitam da fé evangélica, outras necessitam da fé afrodescendente, outras necessitam da fé luterana, da fé pentecostal, e nós também necessitamos da fé espírita, a fé espiritual. Tá? O homem de bem tem o dever de amar o próximo, perdoa, esquece as ofensas, pratica indulgência e estuda suas próprias imperfeições, porque aí está o verdadeiro trabalho a ser feito, né? Procura desenvolver seus talentos, seu trabalho, né? Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais, né? E se tem autoridade é para levantar a moral daqueles que são seus subordinados, né? Quem se achar nesse caminho já está no caminho certo, né? De procurar ser um homem de bem, né? Uma pessoa de bem. Muitas vezes a gente fala, eu quero que meus filhos sejam pessoas de bem, né? Então nós temos aqui nesse capítulo, no item 3, os caracteres do homem de bem, né? É isso que a gente quer. Em seguida temos os bons espíritas. E aí tem uma frase clássica, né? Dentro da doutrina: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o homem de bem, ele reconhece as suas imperfeições, e os espíritas se esforçam para transformar-se moralmente. Porque mais do que ficar acusando, olhando para o exterior e acusando as pessoas, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, porque tinha que ser desta forma, né? Praticando a crítica, a gente deixa de olhar para dentro, né? Então, quando a gente começa a olhar muito para fora, a gente começa a ser muito crítico e colocar a nossa opinião pessoal em todas as coisas, quando, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós, né? E ter uma vontade firme de domar, de reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições, né? Para ser um bom espírita, é preciso a maturidade do senso moral. Porque é muito fácil tu ir numa religião em que eles te digam que aqui tu vai conseguir sucesso, aqui tu vai conseguir prosperidade, aqui tu vai ser uma pessoa bem-sucedida. Gente, não é nada disso. Jesus não falou nada dessas palavras, né? Jesus ensinou humildade, ensinou caridade, ensinou amor, ensinou perdão, né? Então a gente tem que modificar as nossas tendências instintivas, modificar os nossos maus pendores, eliminar os nossos vícios. O nosso vício pode ser de falar mal das pessoas, o nosso vício pode ser de consumir substâncias tóxicas, o nosso vício pode ser de criticar e estar sempre se alimentando de notícias que não nos dizem respeito, né? Notícias que são desagradáveis, a gente fica se alimentando com aquilo, né? A gente tem que sobrepujar as nossas más inclinações e se tornar dignos, pessoas íntegras, para receber concessões da divindade. O que seria isso? Alguns chamam de graça, né? É a nossa relação com a espiritualidade superior. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Temos a parábola do semeador, né? Jesus nos fala que aquele que semeia saiu a semear, e semeando em parte da semente caiu ao longo do caminho. Outras caíram em pedregulhos, outras caíram em espinheiros e outras caíram em terra boa, né? E aí Jesus nos diz o que aconteceu com cada uma dessas sementes. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador, né? Aquela que caiu ao longo do caminho, o espírito maligno, os espíritos do mal,
vieram e comeram ela, né? Então, o que o semeador está semeando? É o evangelho, é a boa nova, são os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos ao longo do caminho, né? O espírito mau veio e comeu elas. Algumas caíram entre pedregulhos, porque o que a gente quer? Não basta conhecer o evangelho, saber da existência do evangelho, saber da existência de Jesus e não segui-lo. Não basta apenas nós termos o livro do evangelho, nós temos em outras religiões a Bíblia, né? E não seguir o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus deve frutificar, deve modificar o nosso ser. Então, algumas sementes do evangelho, do ensinamento de Jesus, caíram no caminho e o mal foi maior e comeu elas. Umas caíram entre pedregulhos, brotaram um pouco, mas os reveses da vida fizeram a gente abandonar o evangelho, né? A nossa fé era muito fraca, então a gente preferiu outras coisas. Outras sementes do evangelho caíram sob espinheiros, e as ilusões do mundo, a busca por riqueza, a busca por fama, a busca por sucesso, por prosperidade, nos afastaram dos verdadeiros ensinamentos do evangelho, que são a humildade, a caridade, o perdão, o amor, a benevolência, a fraternidade. Mas algumas sementes do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, caíram em terra boa e deram frutos. O que é dar frutos, né? Dar frutos. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, cada um de nós recebe a semente do evangelho, a semente do ensinamento. Mas muitas vezes a gente deixa que as forças exteriores tomem conta e nos enfraqueçam, né? Nosso fortalecimento na fé. Temos também a comunicação dos espíritos, né? As instruções dos espíritos sobre o nosso dever, né? O que é o nosso dever? O que é cumprir o dever? Cumprir o dever, segundo o Evangelho, é cumprir a nossa obrigação moral com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa sociedade onde nós estamos. Muitas pessoas usam o seu livre-arbítrio, sua consciência, para falar mal da sociedade, para reclamar, para semear perturbação, para semear discórdia. Isso é infrutífero, né? Nós temos o livre-arbítrio, temos o aguilhão da consciência, que nos diz o que é certo ou errado, né? E às vezes a gente está simplesmente ameaçando a tranquilidade dos outros, né? Atirando pedra, né? Batendo com pau na cabeça dos outros, ofendendo os nossos irmãos, né? Aqui diz também sobre a dor, que os homens são iguais para a dor, ricos, pobres, ignorantes ou sábios, todos nós sofremos, né? Para que a nossa consciência consiga despertar. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. É preciso muita bravura da alma, né, para enfrentar a ignorância, enfrentar as ofensas, as perseguições, para cumprir o seu dever, né, frente às pessoas, né? O dever cumprido dá vigor e dá fortalecimento da nossa alma. Não é fazer o que é interessante para mim, o que é vantajoso para mim, é fazer o que é o certo. Isso. Mais adiante temos sobre a virtude, que nos diz que nós temos, apesar dos nossos esforços, de todas as nossas qualidades e talentos, pequenas enfermidades morais que nos desornam, né, e atenuam as nossas virtudes. O que é isso, né? Afastai-vos do orgulho e da vaidade.
Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, né? Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia. Ele próprio, suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Queridos irmãos, alguém se intitular apóstolo, ministro, discípulo de Deus, de Jesus, né? Vamos ter atenção com isso, né? Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. O outro ponto é sobre o homem no mundo. Aqui tem mais uma... Deixa eu ver aqui. Tá. Isso. O homem no mundo, né? Qual o sentimento que nos deve prevalecer? O sentimento de piedade, de purificação de todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente contato com os nossos semelhantes, porque Deus é amor, né? Então eu lembro de uma história que diz assim, né? Algumas pessoas dizem, né? Ah, eu gosto muito dos animais, até prefiro os animais que os homens. Sabe por que a gente gosta mais dos animais? Porque os animais estão longe, porque os animais não têm opinião, porque os animais não nos irritam, eles estão longe. E seres humanos estão em todos os lugares, estão perto da gente, como diz o Sadhguru, estão por toda parte, vivem conosco, sentam à nossa mesa de jantar, né? E aí a gente não quer entendê-los, né? Outra frase muito interessante é que tudo que nós aprendemos é porque nós cultivamos paciência. Sem paciência, nós não aprendemos nada. Nós tivemos que ter paciência para aprender o que nós sabemos, né? Outra questão importante, né? Nós estamos num nível de entendimento. Nós estamos num degrau evolutivo, né? Como é que nós vamos fazer para subir para o degrau seguinte? Está aqui a chave, purificação. Se nós não purificarmos nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas atitudes, nosso comportamento, nós não vamos subir de degrau de entendimento. Porque nós precisamos purificar o nosso espírito, né? Cuidar do corpo e da alma, sobre o equilíbrio, né? Existem algumas situações que dizem que o corpo ele nos traz, né, os desejos carnais, né, em que a gente deve massacrar o nosso corpo, né, e que a gente deve viver só espiritualmente, né. Outros dizem que não, que a gente deve valorizar o nosso corpo, mas a resposta está nessa palavra equilíbrio, né. Temos que ter equilíbrio. A nossa alma está agora habitando um corpo físico. É que nem nós que habitamos a nossa casa. Como é que nós queremos que a nossa casa esteja? Limpa, confortável, segura, que seja um local de bem-estar. Então, é essa habitação da nossa alma, o nosso corpo. Estamos deixando ele são, disposto, forte? Estamos com as nossas energias limpas, né, vibrantes? As nossas conexões espirituais através da música, dos filmes, dos programas de televisão, das pessoas, dos locais que a gente frequenta, estão auxiliando da limpeza do nosso corpo, né? Onde é que está a ciência de viver, né? A gente tem que cuidar dos dois, tem que cuidar da alma e cuidar do corpo, né? Porque um cavalo mal dirigido, ele comete acidentes. E quem é que dirige o cavalo? Quem é que dirige o corpo? É a nossa alma. Então, quando a gente diz assim, a carne é fraca. Não mesmo, quem é fraco é a alma que dirige a carne. Todos os desequilíbrios morais são da alma.
O corpo apenas responde pelos nossos desequilíbrios. Então, onde está a perfeição, né? Que nós estamos buscando nesse capítulo, né? A perfeição está nas reformas que fizerdes passar o vosso espírito. Quais são as reformas? Reformas da inteligência, de estudar, de trabalhar, de aprender a gostar de ler, de estudar, de fazer curso, de ler livros, né? De se instruir. Estamos numa época em que o conhecimento ele é compartilhado de uma maneira, né, muito rápida, a gente tem acesso a muitas coisas que não tínhamos, então a gente pode se interessar por determinado assunto e prontamente a gente buscar o acesso ao conhecimento, né? A gente pode se reformar no nosso sentimento, parando, meditando, pedindo desculpas, fazendo as pazes com as pessoas que nós prejudicamos, reparando o mal que nós fizemos, né? Aprendendo a agradecer tudo que a gente tem, né? Teve uma frase também essa semana muito importante, né? Que nós não encontramos a felicidade quando nós conseguimos aquilo que nós não temos. Nós encontramos a felicidade quando nós desfrutamos do que nós temos. Parece que a gente já acorda de manhã buscando. Para aí, o que eu já tenho, né? Já tenho pessoas ao meu redor, já tenho uma família, eu tenho que aprimorar esses relacionamentos. Então, é um trabalho constante de entendimento, de paciência, de tolerância, de amor, de carinho. E muitas vezes o que acontece, né, o Sadhguru também nos fala, a gente ama a pessoa só depois que ela morre. É incrível, né? Como aquela pessoa era boa, como eu gostava dela. Mas não procurava enquanto ela estava viva, não dava entendimento, né? Por quê? Porque a pessoa ficou distante. Aí é fácil amar alguém que está distante da gente, né? É só para chamar a nossa atenção, porque nós precisamos valorizar quem está do nosso lado, né? Às vezes por orgulho, por egoísmo, né? A gente se desfaz da presença das pessoas e acaba sofrendo muito. Tem mais um capítulo aqui que fala, uma página, os superiores e os inferiores, que diz assim: todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é falir ao seu desempenho. Então, você que tem autoridade, você que tem poder, que comanda pessoas, né? O que você tem que fazer? Que tem almas ao seu encargo, né? Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade, né? Se ao invés de tu auxiliar aquelas pessoas nas suas dificuldades, ter entendimento com as dificuldades delas, tu quiser só que se cumpra os teus caprichos, a tua cupidez, que tu viva no luxo, né? Que todos sejam escravos da tua vontade, tu vai ter que dar contas, né? Porque a riqueza, ela é um instrumento de progresso. E quando tu tem riqueza na mão, essa riqueza deve ser distribuída, deve ser gerenciada para o progresso de todos, né? Porque Deus, as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Gente, distinções sociais, isso não interessa para a justiça divina. Se foi rico ou pobre, se tu é patrão ou empregado, interessa como tu fez daquela oportunidade que foi dada, né? E aquele que tem que obedecer, né? Qual é o papel? Ele tem que resignar-se, porque todos os trabalhos são importantes. Eu vi um vídeo hoje que o cara mostrava uma pecinha do carro, né? É bem minúsculo assim, é um contatinho elétrico ali que vai a... É uma pecinha ali, né? Um fusível. Se tirar aquele fusível, às vezes a máquina inteira não funciona. E às vezes a gente é aquele fusível para fazer a máquina funcionar. Então todos nós somos muito importantes, né? Todo afastamento do caminho reto implica uma dívida, né? Precisamos ter o nosso pensamento em Jesus, no pensamento de Jesus, nos seus ensinamentos, né? Sermos dóceis
como essa figura aqui da ovelha, nos ombros de Jesus, porque Jesus verdadeiramente nos carrega. Jesus não desiste da gente, né? E Deus não pune, Deus não rejeita o pecador, rejeita o pecado, né? Então Deus não nos castiga, ele nos reeduca. E aí eu separei algumas frases que a gente viu durante esses tempos aqui, para a gente poder pensar um pouco a respeito, né? Não se desespere por suas dores, na maior parte das vezes elas fornecem as maiores lições que precisamos aprender. Aquilo que a gente considera problema, o Sadhguru diz também, né? É uma possibilidade. Se tu olhar para aquilo e ver como um problema, vai ser um problema. Ou como tu olhar como uma possibilidade de crescimento, vai ser uma possibilidade de crescimento. Chico Xavier, no futuro haverá uma só religião, e o seu nome será caridade. Caridade para com todos, principalmente por quem vive no mesmo teto que tu, por quem dorme do teu lado, quem dorme no quarto ao lado, quem é teu familiar, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu cônjuge, teu marido, tua esposa. Caridade dentro de casa, para depois se expandir para o vizinho, para o trabalho, para toda a humanidade. Somos senhores na resolução, escravos nas consequências. O Emmanuel sempre puxando a nossa orelha, né? Não existe morte, existe mudanças. Nós sabemos que a doutrina espírita, que a vida continua, já é uma certeza, e que nós vamos continuar a nossa caminhada em busca da perfeição, a busca constante pelo nosso melhoramento. Nós precisamos despertar para isso. Mente positiva. Medite, seja grato, use palavras construtivas, coma de forma saudável, foco no presente, companhias positivas, seja prestativo a todos, descanse, ouça músicas que te animem e faça exercícios. Chico Xavier de novo. Se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Não adianta ir para a praia, não adianta estar morando numa mansão, não adianta estar viajando na TAM, não adianta ir para o Nordeste. O nosso íntimo tem que estar bem e tu deve estar bem em qualquer lugar, porque o universo é a nossa casa. O objetivo da vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Este é o objetivo. Viemos aqui para nos melhorar. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz. Não há inimigos fora da gente. Há inimigos dentro da gente. Emmanuel. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Precisamos melhorar a nossa caminhada. Chico, quem são as pessoas que mais sofrem? Chico responde: são aquelas que têm mais tempo para si mesmas. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. O nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, escutar todo aquele povo e acabava me convencendo que o que eu sofria não era nada. A gente tem mania de dramatizar em excesso a própria dor. Não guarde nada para uma ocasião especial. Estar vivo é a ocasião especial. Não trate as pessoas tão mal como elas são. Trate-as tão bem quanto você é. Crê em ti mesmo. Age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar.
Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Joana de Ângeles. Você toma alguma coisa para ser feliz? Sim. Decisões. Somos seres de luz, vivendo uma experiência humana. Perguntei ao homem sábio, diga-me, Senhor, em que área eu poderia fazer uma grande carreira? Ele disse com um sorriso, seja um bom ser humano. Há muitas oportunidades nessa área e muito pouca concorrência. Para fechar, queridos irmãos, a proposta da doutrina espírita é do aperfeiçoamento e não da perfeição. O objetivo é de sermos melhores e não os melhores, né? Devemos buscar. Quem cultiva o evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Em momentos de pandemia que não podemos nos conduzir à casa espírita, que seja a nossa casa, a casa do Cristo através do evangelho no lar, da oração diária. O evangelho segundo o Espiritismo, que nos abre o campo da percepção, o campo do entendimento da vida maior. Temos o atendimento fraterno na Associação Espírita Mensageiros da Luz, aqueles que sentirem necessidade de conversa, de auxílio, de esclarecimento, de consolo, podem agendar pelo WhatsApp, eu vou falar aqui, tá? 99582-2923, tá nos nossos canais no Facebook, também está no WhatsApp. O atendimento será pré-agendado na terça-feira das 14 às 17, para atendimento na quinta-feira após as 18 horas. Atendimento fraterno online, né, através do WhatsApp. Para fechar, não sou novo aqui, o que são essas luzes? Falou um espírito protetor para o outro. São os lares que oram, facilitam nossa entrada. Oremos, queridos irmãos, oremos, busquemos abrir a nossa casa para a chegada dos bons espíritos. Nós, a Associação Espírita Mensageiros da Luz, seguimos trabalhando, seguimos orando, seguimos o trabalho de reforma da nossa casa. Se tudo estiver corretamente, se Deus permitir, logo, logo nos encontraremos presencialmente. Mas, por enquanto, continuemos com a nossa fé dentro do nosso lar. Nós teremos agora a nossa prece. Nós vamos voltar com o Vitor para fazer a prece de encerramento. Já desejando a todos, né, um feliz ano de 2021, um ano de renovação, um ano de melhora para todos nós, o ano que nós possamos fazer do Evangelho de Jesus o nosso guia, o nosso caminho a seguir, né? Fazer de Jesus o nosso grande mentor e abrir a nossa casa para a mensagem do Cristo. Continuemos nosso caminho em paz, queridos irmãos. Que assim possa ser. Com a palavra, Vitor. Então, continuamos nessa sintonia. Vamos harmonizarmos, continuarmos com o Cristo em nossos corações, nos envolvendo. Rogamos a nosso Pai Maior, a Jesus, que nos ilumine. Rogamos pelos nossos lares, mentalizamos a figura do Mestre Jesus, adentrando em nossos lares, levando o amor, a paz, a compreensão, o perdão, indo a todos os cômodos e também levando esse amor a todos que lá se encontrem.
Oremos pelos nossos lares, com o Mestre Jesus em nossos corações. Com essa harmonia de amor, de compreensão, nos preparamos para receber o passe espiritual, rogando a Jesus o amparo, o amor, pedindo apenas o necessário para o nosso melhoramento, lutando a favor dos nossos desafios evolutivos de cada dia, que possamos melhorar. Oremos, pedindo apenas o necessário para o nosso aperfeiçoamento. Rogamos ao nosso Pai Maior, pelos trabalhadores da saúde envolvidos nessa pandemia, que eles possam levar o amor, a compreensão a todos os seus atendidos. Pedimos também aos doentes do mundo, do planeta Terra, que eles possam ser melhorados, aliviados de suas dores. Pedimos pelos nossos evangelizadores, que eles possam levar a luz a todos, as crianças, os jovens. Pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nas ruas, sem o alimento necessário, que eles possam ser aliviados de suas dores, que possam compreender a lei de amor. Rogamos também pelos nossos irmãos desencarnados, suicidas, muitos levados pela Covid, que eles possam entender a lei de amor, que possam ser levados às colônias espirituais para esclarecimentos, que a nossa irmã Maria de Nazaré possa envolvê-los com seu imenso amor. Vamos agradecer por esse planeta que foi nos dado para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento. Agradecermos pelo dia, pela noite, pela água, pelo vento, pela terra que nos fornece alimento. Não esqueçamos de agradecer, mais do que pedir, mas agradecer pelo alimento, agradecer pelo lar, agradecer pelos nossos amigos, agradecer sempre ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso amigo e companheiro, que o amor possa estar presente em nossos corações sempre. Pedimos então a permissão dos benfeitores espirituais para encerrar essa atividade de luz. Que seja uma semana repleta de amor, de paz e harmonia em cada um de nós. Muito obrigado e que assim possa ser. Uma boa semana a todos. Até a próxima semana. Uma boa noite.